Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo. Estou hoje aqui de novo fazendo um bico no podcast, trabalho na DocSci na área comercial e hoje a gente está trazendo mais uma pessoa brilhante em relação à comunicação que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, como eu comentei para vocês algumas novidades, já estou no meu cenário antigo aqui em Porto Alegre e a partir dos próximos episódios a gente vai ter mais novidade ainda pela frente. Diego, hoje a gente está falando aqui com o Felipe Costa, um cara que nos achou pelo LinkedIn, entrou em contato com a gente adorou essa iniciativa. Inclusive, pessoal, por favor, façam mais isso, que a gente adora entrevistar a gente que é muito boa do mercado. E para começar apresentando esse cara que é um fenômeno, primeiro que ele já fez um TEDx sobre comunicação, e esse vai ser o assunto do podcast hoje. Só que para eu conseguir puxar o histórico dele aqui no LinkedIn, eu vou demorar um pouquinho para falar, porque é bastante coisa, mas, cara, ele é mentor de uma porrada de empresa, de coisas em relação à startup, e eu preciso trazer isso para vocês aqui. Começando pela mentoria em relação ao Distrito aqui, que ele foi um mentor há 1 ano e 9 meses, mentor da Evo Aceleradora também, InaHub, InoveNow, ACAT, Associação Brasileira de Startups, mentor também do Instituto Caldeira, que é um baita local que tem aqui em Porto Alegre, fenômeno. E hoje também, além de tudo isso aqui que ele faz, ele é CEO da Fix Soluções, ajudando empresas e startups a melhorarem seus pitches e comunicação. Então, Felipe, para já emendar na primeira pergunta aqui, a gente queria entender como é que faz para treinar essa habilidade que é gigantesca para qualquer ser humano, que é a habilidade de comunicação. Pô, muito obrigado pela pergunta. Valeu, galera. Poxa, prazerzaço estar aqui. Primeiro de tudo, tem que sempre agradecer, porque realmente eu estou me sentindo muito honrado de participar do podcast de vocês, de verdade. Mas sim, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Tem muito que se falar sobre esse assunto de fato. E, cara, eu trabalho com comunicação todos os dias. Primeiro é legal falar isso. Todo dia, literalmente, eu ajudo startups e as empresas a melhorarem seus pitches, suas apresentações, suas falas. Literalmente todos os dias. Eu conheço mais ou menos 30 startups novas todos os meses e eu dou mentoria de pitch, de apresentação para essas 30 startups. Então, é bem legal para mim falar um pouco sobre isso, porque, de certa maneira, são coisas que eu acabo repetindo todo dia e que é legal falar logo para o público maior, porque mais gente tem acesso a esse conteúdo. E sim, comunicação é uma coisa totalmente treinável, uma coisa que a gente pode aprender, qualquer pessoa pode aprender. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas com certeza é uma habilidade totalmente treinável e existem técnicas para isso. O que as pessoas normalmente não levam em consideração é que você, de fato, tem que encarar essa habilidade e estudá-la como se fosse um conhecimento técnico que a gente estuda através de livros, qualquer outra coisa, assim como qualquer outro conhecimento técnico que a gente quer desenvolver. E é isso que as pessoas muitas vezes não levam em consideração quando querem aprender mais sobre como se comunicar melhor. Elas às vezes acham que se comunicar melhor é uma coisa que a gente nasce sabendo, se comunicar bem. E não é assim. Eu até fiz um TEDx sobre isso, a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravação. Eu fiz um TEDx contando um pouco sobre a minha história, de como eu era um cara extremamente tímido na adolescência. Eu era realmente uma pessoa com um pouco de fobia social, acho que dá para dizer isso. E eu realmente, através do conhecimento das técnicas, lendo sobre isso, aprendendo sobre isso, eu comecei a me comunicar melhor. E hoje eu sou um palestrante, eu dou palestras sobre oratória, eu ensino startups como se apresentar bem, como se vender bem também. Então, eu posso dizer que eu completamente superei todos esses problemas que eu tinha. E, poxa, se esse Felipe de antigamente consegue fazer isso, qualquer um consegue. Mas o ponto é, realmente a gente tem que ter muita noção de como estudar da maneira correta, porque da mesma maneira como um engenheiro, uma engenheira, um médico, uma médica precisa estudar na faculdade e aprender os conhecimentos técnicos para poder ficar bom naquela profissão, uma pessoa que quer aprender a se comunicar bem também tem que estudar com seriedade, com autores sérios, com pessoas sérias para se tornar bom nesse assunto também. E aí que vai a minha primeira dica, né? A minha primeira recomendação. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa fonte de informação, porque a verdade é que hoje tem muita gente aí na internet que se diz expert num monte de coisas, mas não é tão expert assim, só replica um monte de conteúdo que é um copiado do outro, que acaba não agregando tanto assim. O que eu gosto de dizer sempre é que a gente tem que procurar pelas pessoas
que trazem um conteúdo científico, uma abordagem científica nos seus conteúdos. Eu tive a oportunidade de estudar lá na Universidade do Texas, que é a terceira melhor universidade do mundo, e também na Escola de Negociação de Harvard. E é de lá que eu trago todos esses conteúdos que eu aplico nas capacitações, nos treinamentos que eu dou de oratória e negociação. Mas, basicamente, a gente tem que procurar por esse cientificismo. E são poucas pessoas que, de fato, trazem esse conteúdo mais científico. Mas, de qualquer maneira, eu queria deixar aqui para vocês a indicação de 2 livros onde vocês conseguem ter acesso a esses conteúdos mais científicos. O primeiro deles é esse livro aqui do TED Talks, eu deixei até aqui separado para mostrar no podcast, que foi escrito pelo Chris Anderson. E o Chris Anderson é o cara que criou o TED. É o CEO do TED, é o presidente do TED. Ele não foi um dos criadores, mas estava lá desde o início. E ele traz vários conhecimentos, vários ensinamentos das melhores palestras do TED que já apareceram por lá. Então, é um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo para você desenvolver mais essas habilidades de comunicação. E também esse outro livro aqui, do Harvard Business Review, Apresentações Convincentes, que é da Nancy Duarte. A Duarte é uma das maiores consultorias do mundo na parte de comunicação, relações públicas, apresentações e por aí vai. E aí ela traz vários dos conhecimentos dela através desse livro. Em resumo, procure livros como esse, mas livros que tenham referência, tá ligado? Que tenham, no final, tem as referências científicas de quais artigos científicos eles se basearam. E esses 2 livros fazem bastante disso, basicamente. Então, eu diria para você procurar bem e fugir muito dessas técnicas milagrosas que a gente vê na internet, que trazem essas técnicas infalíveis, essas técnicas que têm que passam às vezes essa impressão que são técnicas instantâneas, que vão funcionar instantaneamente. Coloque a sua mão dessa maneira, porque se você fizer isso, outra pessoa vai se sentir dominada por você e instantaneamente você vai ter domínio da conversa. Esse tipo de coisa não existe. Não existem essas técnicas infalíveis, não existem essas técnicas instantâneas. Se você se depara com alguma coisa que é boa demais para parecer verdade, desconfie e procure na internet, certifique se aquilo realmente é verdade. Então, o ponto é, fuja dessas técnicas milagrosas, procure técnicas mais científicas e entenda que as técnicas de comunicação, as técnicas que vão ajudar você a transmitir autoridade, empatia, que vão ajudar você a transmitir mais credibilidade na sua fala, são técnicas que a gente vai construindo aos poucos, que vão se somando. Então, é legal, por exemplo, se você quiser transmitir credibilidade, você manter bem a sua postura, uma boa postura, manter um bom contato visual com as pessoas, sorrir bastante, prestar atenção na sua entonação de voz para que ela varie e fique se alternando enquanto você está falando. É legal que de vez em quando você coloque algumas pausas dramáticas, coloque algumas pausas na sua fala para gerar uma ênfase ou então para fazer as pessoas ficarem mais curiosas sobre o que você está falando. Enfim, são técnicas muito interessantes e que nenhuma delas fazem milagres, mas quando elas são somadas, colocadas em conjunto, elas conseguem entregar um resultado bem interessante, como a gente consegue ver em bons apresentadores, bons palestrantes. Não sei se respondi bem a sua pergunta, Léo, mas ficou claro, cara? Teve alguma coisa que ficou faltando? Excelente. Como eu gosto muito desse assunto, até quero puxar uma outra pergunta ainda relacionada a isso. O Léo sabe o quão chato eu sou na questão de roteiro que a gente tem que seguir para poder improvisar. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho pessoal. Eu treino bastante essa questão de comunicação, a gente sempre tem que estar cuidando, questão de vício de linguagem, que é difícil pra caramba tu conseguir controlar, tu conseguir tirar isso da tua fala. Eu queria entender contigo, assim, se existe algum método, acho que, assim, depois quem quiser se aprofundar e quiser treinar, por favor, fala com o Felipe diretamente, que ele faz isso, né? Mas se pudesse dar uma dica também sobre isso, tem algum método, isso aí é diariamente, é 3 vezes por semana? De quanto tempo que a gente tem que cuidar dessa questão da comunicação para ir treinando e se tornar cada vez melhor? Você fala para treinar para uma apresentação específica ou simplesmente se tornar um melhor comunicador? A gente que faz o podcast aqui, a gente faz o podcast, a gente trabalha na área comercial, a gente está sempre fazendo reunião. Como é que a gente cuida isso assim no dia a dia? É todos os dias? É legal 3 vezes por semana? Não sei se tem um padrão. Legal. Poxa, ótima pergunta. Cara, eu não sei te dizer uma quantidade certa de vezes por semana, mas eu vou te falar algumas boas práticas que é legal você sempre estar fazendo, fazer de vez em quando, sempre tiver oportunidade. Eu acho que é mais interessante. A primeira delas é você se gravar. Então, esse exercício que vocês fazem de falar diante da câmera, depois assistir a própria gravação e depois observar quais são os pontos de melhoria na sua própria fala é muito valioso. Esse exercício de ficar se gravando, depois se assistindo e anotando o que tem para melhorar. E o que eu recomendo, na verdade, é que toda oportunidade que você tem de falar em público seja uma oportunidade que você aproveite para melhorar e treinar essas habilidades. Porque o que acontece muito aqui no Brasil, e diga-se de passagem, isso acontece no Brasil,
a gente tem essa ideia, existe esse mito de que se você ensaia demais para uma apresentação, você fica muito engessado, essa apresentação, na verdade, fica pior. Isso é mentira, isso não é verdade, não façam isso. Quanto mais você ensaia, melhor será a sua habilidade de se comunicar, assim como qualquer outra habilidade. Então, a gente tem que treinar bastante, principalmente fazendo esse exercício de olhar para a câmera, mas de nada adianta você olhar para a câmera, não, de se filmar e depois se assistir, mas de nada adianta você fazer esse exercício se você não conhecer as técnicas corretas, porque você não vai ser nem capaz de observar o que você tem que melhorar e entender o que você tem que melhorar. Então, eu diria que, primeiro, conheça bem as técnicas, lendo esses 2 livros que eu falei para você, técnicas de oratória, técnicas de postura, contato visual, gesticulação, entonação de voz, por aí vai, e depois comece a se auto-reparar, ter esse auto-cuidar. A próxima recomendação que eu dou para vocês é que, além de se auto-assistir, que você também peça para outras pessoas te darem feedback sobre a sua apresentação. E é mais legal ainda se essas pessoas tiverem feito capacitações, tiverem sido capacitadas para isso, tiverem feito um curso de oratória, por exemplo, de um bom lugar que dê curso de oratória. Então, essa é a dica. Se filme e peça para outras pessoas te dar feedback e faça isso sempre que possível. Eu não diria que é legal a gente botar isso 3 vezes por semana, mas sempre que possível já está bom demais. Diego, eu tenho uma dica então, pessoal, para conectar aí com eles. Façam um podcast, fique pelo menos 1h30 editando esse podcast, que vocês vão ver. Tem muita, mas muita falha, que eu corto bastante falha minha aqui, para eu me prevenir, e do Diego eu deixo todas as falhas aparecendo, porque daí assim eu fico até melhor. Não, tô brincando, mas é bom demais mesmo, de verdade. É uma baita de uma evolução. Dica excelente, com certeza na prática eu posso falar, porque a teoria e a prática são diferentes, mas essa prática com certeza funciona. E linkando para uma pergunta também que é muito importante para a gente conseguir entender aqui contigo sobre startups. A gente queria entender um pouco mais como é que está esse mercado agora, porque a gente sabe que é complicado, ano de juros altos, de eleição acabou de passar, Covid acabou de passar. A comunicação, com certeza, é algo que define muito na hora de receber investimento, né? Se pudermos falar um pouquinho sobre isso. Pô, demais, cara. Nossa, eu sempre falo para as startups, a habilidade de oratória do empreendedor, da empreendedora, não só das startups, de toda pessoa que tem uma empresa, vale muito dinheiro. Então, se você sabe se comunicar bem, você vai se vender melhor, você vai conseguir cobrar mais caro, você vai passar mais confiança. Enfim, vocês vivem isso na prática, né? Vocês são ótimos comunicadores, diga-se de passagem. Vocês concordam comigo que o fato de vocês se comunicarem bem ajudaram muito vocês a fazerem mais vendas, né? Tô correto, né? Total, com certeza. Total. Mas sim, é bem isso que acontece. E principalmente quando a gente está falando de pitch, hoje mesmo eu dei uma mentoria para uma startup que está pedindo 1,5 milhão de investimento, uma boa quantia. E, cara, se eles falam um pouco melhor, um pouco pior, isso influencia 100 mil reais a mais, 100 mil reais a menos, é muita grana, só pelo fato de você saber se comunicar bem. Então, sim, a oratória com certeza influencia muito nisso. E sim, agora o mercado está um pouco complicado, eu diria, para essas questões de investimento, por vários motivos, na verdade. Primeiro, por causa da questão dos juros altos, né? Então, está muito atrativo você investir hoje numa renda fixa, por exemplo, e startup é investimento de risco. Mas também porque, à medida que o mercado vai ficando mais maduro e vão entrando mais startups, é exigido mais dessas startups que estão entrando, é uma coisa natural até do mercado. E hoje em dia as pessoas têm que ter essa noção de que não existe mais investimento em startup de PowerPoint, que ainda é só uma ideia. Você hoje em dia já precisa ter tração, você já precisa ter feito vendas, você já precisa ter uma base, um público, uma receita recorrente mensal, para você poder, então, pedir investimento. Você não pode pedir investimento para sobreviver, para aí, então, começar a vender, aí, então, para melhorar a sua área de vendas. Não, você já tem que ter isso hoje em dia. É uma questão do mercado natural, né? O mercado vai amadurecendo, vai se aumentando as exigências também, vai ficando cada vez pior. Essa que é a tendência. Mas, sim, a atual conjuntura ainda piora ainda mais essa situação. Por isso, o pitch é tão mais importante hoje em dia, com toda certeza. A gente foi uma vez, umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, para ver um monte de pitch de startups. Cara, era surreal a diferença que fazia um cara que tinha desenvoltura na frente de todo mundo e o cara enquadrado. Foi das 7 até às 11, mais ou menos, pessoal tomando cerveja e tal, e teve, eu acho que uns 10 pitches de startups, os caras querendo melhorar o pitch e também pegar investidor. Então, cara, foi excelente e realmente essa parte faz mas muita diferença. Inclusive a comunicação depois também do pitch, né? De se conectar com o pessoal lá para ver se realmente vale a pena esse investimento, se esse cara se conecta contigo. E a gente via que tinha uns que iam embora, outros que ficavam no evento.
Então, porra, pegar Caramba. 1,5 milhão do mercado não é fácil assim, né, Felipe? E dependendo do formato que tu tá fazendo esse pitch, cara, porra, de repente tu tá competindo numa competição, que isso é muito comum, às vezes nem é para questão de captação de investimento, mas, cara, tu tá competindo com outras 10 startups. Chega uma hora que o cara, ele vai conectar nem com a ideia. A tese, ela tem que ser boa. Ele vai conectar com alguém que estiver falando algo mais interessante, senão já vai dar sono, o cara vai prestar atenção em outra coisa. Então, Felipe, como a gente tinha comentado, passa muito rápido, ainda mais que a gente está falando de um assunto tão gostoso que é o do nosso dia a dia. Então, para finalizar, a gente gostaria de pedir uma dica aí, seja pessoal ou profissional, para a galera que está nos ouvindo. Poxa, maravilhoso, cara. Eu diria assim, que seja você quem você for, seja o que você faz na vida, não interessa o que você faz na vida, é muito importante que você desenvolva suas soft skills. A oratória, com certeza, é uma delas. Você tem que ser capaz de transmitir credibilidade através da sua maneira de se comunicar, mas também desenvolva a sua habilidade de negociar, aprenda técnicas de empatia, técnicas que vão fazer as pessoas gostarem mais de você, e sim, existem técnicas para isso. Desenvolva técnicas de networking, também existe técnicas de networking. Enfim, soft skills, habilidades que vão ajudar você a lidar com pessoas, interagir com pessoas e por aí vai. A sua vida vai ser muito mais fácil, mas além disso, tem até vários estudos que falam que a sua vida vai ser uma vida mais feliz também. Pessoas com dificuldade de socializar têm muitos problemas, até problemas profissionais também, mas problemas pessoais. Pessoas que são muito sozinhas, por exemplo, tem uma saúde tão prejudicada quanto de uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia. Tem uns estudos que falam sobre isso. Então, o ponto é, desenvolvam as suas soft skills. Isso vai ajudar você, não importa o que você faz na vida, e com certeza vai abrir muitas portas. E entenda que soft skills são coisas que você pode estudar, melhorar e enfrentar, eu diria, de uma maneira técnica, da mesma maneira como você estuda qualquer outra coisa, uma profissão. Estude soft skills, oratória, negociação, network e empatia. Isso vai mudar a sua vida. Excelente. Inclusive, sobrou um tempo aqui para a gente conseguir fazer um fechamento legal. Te agradecer de novo por ter se disponibilizado para falar aqui com a gente. Não é à toa que o TEDx te chamou para fazer uma palestra, porque é impressionante a habilidade de comunicação. E, pessoal, vocês estão vendo na prática que estudar sobre qualquer tipo de tema vale a pena. Até a comunicação, que normalmente a gente acha que não tem estudo, né? Que a gente nasce realmente, como tu falou no início, que a gente nasce com isso. Então, evolução constante, o comercial nos mostra isso. Para quem não tem também essa habilidade de comunicação, área financeira, tudo mais, é importante sempre. E a grande diferença que a gente sempre vê é na área de TI. O cara da TI que sabe se comunicar, normalmente ele sobe um cargo dos outros que não sabem se comunicar, né? Então, só seguindo nessa batida e agradecendo o Felipe de novo pelo conteúdo que realmente ficou impressionante. Fico feliz. E olha, as startups que são lideradas pela galera de TI são as vezes que mais sofrem com isso mesmo, tá? Eu acabo mentorando muito startup dessa, mas no final dá bom, eles aprendem direitinho.